Tem sido uma bênção falar sobre esse tema. Tem sido algo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho ido a lugares que eu jamais imaginei que Deus me levaria. Faz um ano, mais de um ano, que eu me coloquei nas mãos dele e falei: olha, eu entrego nas tuas mãos a minha formação acadêmica. Eu entrego nas tuas mãos esse ministério e o Senhor vai usar conforme a tua vontade. E ele tem me levado a lugares, eu tenho falado para pessoas de públicos variados sobre isso que Deus tem colocado no meu coração, que é a mensagem do criacionismo, o propósito da criação. E a gente sabe que a criação, ela faz parte do grande conflito, né? Se você estuda as profecias, se você conhece Apocalipse 14, você sabe que a ação de Deus como Criador faz parte da primeira mensagem angélica. E é a restauração dessa mensagem de um Deus Criador que nós temos visto ameaçada nos nossos dias, né? Mas antes de começar, eu queria pedir para você colocar aquele vídeo que eu combinei com você, por gentileza. Quantos aqui conhecem o programa Origem da TV Novo Tempo? Ou pelo menos já viram alguma chamada, né? Amém. Eu tenho tido o privilégio, né? Dessas bênçãos que Deus tem me dado, né? É de trabalhar na consultoria científica desse programa. E a gente está produzindo agora uma nova temporada que vai estrear no ano que vem, cujo o fundamento dela é como o cristianismo ofereceu as bases para o desenvolvimento da ciência moderna. Então, está em processo de gravação. Essa temporada, que inclusive é do vídeo, ela está saindo. Agora é uma temporada nova sobre o dilúvio. As discussões dentro do criacionismo que nós temos para mostrar que o dilúvio foi um evento global, um evento real na Terra, que moldou a paisagem deste planeta. E tem saído um episódio novo a cada sábado, às 17 horas. Hoje, inclusive, tem um episódio novo estreando. Em breve, essa temporada toda vai estar no YouTube. E é uma forma de você também enxergar, através da ciência, através da criação, as digitais do Criador. Então tem sido uma bênção, tem sido de um crescimento espiritual muito grande. E você sabe que a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, ela tem várias formas de atingir diferentes pessoas, né? Nós tivemos aqui logo pela manhã o pastor Luiz Gonçalves, que trabalha a aplicação das profecias. Quem já estudou com ele as profecias bíblicas via DVD, via Arena do Futuro, sabe que o movimento profético que nós temos hoje, né, o tempo profético que nós vivemos, é um tempo de despertamento para as mensagens angélicas, para o cumprimento das profecias. E a ação de Deus como Criador, ela tem sido cada vez mais questionada, colocada em xeque por várias pessoas que acreditam que nossa existência veio a partir do acaso. Mas nós defendemos e cremos que nossa criação foi intencional e proposital. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar neste sábado. E eu quero convidar você, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no verso 14. O motivo pelo qual nós tanto defendemos, nós tanto lutamos, nós tanto temos trabalhado para dizer ao mundo que existe um Criador e que este Deus Criador, ele não é um Deus distante, ele é um Deus ativo, ele é um Deus que se preocupa com a sua criação, é um Deus que cuida das nossas necessidades. Muita gente acredita que mesmo que haja um Criador, esse Deus ele talvez seja distante, mas nós entendemos que esse Deus age na história deste mundo e age também na minha e na sua história. Amém? Apocalipse 14, no verso 7, diz assim: proclamando em alta voz,
Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Amém? Que forte. Essa é a mensagem que nós proclamamos. Essa é a mensagem que nós reforçamos cada vez que nós abrimos a Bíblia, cada vez que nós dobramos os nossos joelhos, cada vez que nós olhamos para a natureza, nós conseguimos observar essa mensagem de adoração ao Criador dos céus e da terra. E eu quero convidar você, durante esses minutos que nós temos, a primeiro fazer um exercício de contemplação, e entender alguns pontos importantes dentro do que para nós, o que nós entendemos como criacionismo, ou como cosmovisão criacionista, cosmovisão cristã. O que são esses termos que a gente usa muitas vezes para poder mostrar para a sociedade, mostrar para outras pessoas que muitas vezes olham para a natureza e veem a natureza como um produto de evolução, que nós cremos de uma forma diferente e que nós enxergamos a natureza de forma diferente. Então, o título do sermão eu coloquei o propósito na criação, ou criação e propósito. E o verso que eu... tá desligado, peraí. O verso que nós iniciamos é o verso de Gênesis 1, no verso 1, que você pode abrir a sua Bíblia também. Abre no seu aplicativo também, você que está em casa nos acompanhando, pega a sua Bíblia, pega o seu celular que tem aí o aplicativo da Bíblia, abre no primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia. Nós vamos falar sobre ele um pouquinho, a gente vai falar de outros textos, mas é importante que todos os textos que nós trabalharmos neste sábado, que você marque na sua Bíblia. Porque ali tem uma mensagem importante para você. Uma mensagem que muitas vezes a gente faz a leitura do livro de Gênesis de forma corrida, a gente sabe mais ou menos como tudo foi criado, o que aconteceu em cada dia, mas a gente não percebe os detalhes que Deus deixou ali naquela narrativa para nós. E neste sábado, neste momento, eu quero convidar você também a fazer essa leitura atenta, para observar, para sentir e para ouvir o que Deus tem para dizer para você nessa manhã. E no capítulo 1 de Gênesis diz o seguinte, no versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E a partir do verso 2, ele começa o relato de como essa criação aconteceu. E ali, em todo o capítulo 1, Deus fez questão de mostrar para você qual foi a sua origem, qual foi o começo, como foi que ele preparou esse lugar para você. No capítulo 1, Deus fez questão de detalhar, dia por dia, como e o que ele fez. Para que quando eu e você lêssemos esse primeiro capítulo de Gênesis, nós não tivéssemos dúvida sobre qual é a nossa origem. É muito fácil a gente falar sobre criacionismo, é muito cômodo, é muito gostoso falar de criação dentro de uma igreja. É muito legal eu saber que eu estou falando para pessoas que não têm dúvidas sobre a criação. Mas o maior desafio é falar sobre este texto, sobre essa verdade, para pessoas que não creem na existência de Deus. Para pessoas que não enxergam da mesma forma que nós enxergamos. E esse é o desafio do criacionismo hoje. Esse é o desafio dos cristãos de hoje. Pregar para pessoas que duvidam da existência de Deus. Pregar para pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Dizer que você foi criado, que você foi planejado para pessoas que acreditam, que são frutos de evolução, que são frutos do acaso. Esse é o maior desafio nosso hoje. Restaurar a mensagem da criação. E aí a gente bate num termo que a gente usa muito. Às vezes quando você vai... o pastor Michelson Borges fala muito sobre criacionismo, é um colega nosso também. A gente tem um grupo de criacionistas no Brasil. E a gente fala, a gente precisa, primeiro, de forma muito pedagógica, né? Eu sou professor há mais de 12 anos. E a gente tem uma pedagogia, a gente tem uma didática. Primeiro você ensina os termos, primeiro você ensina a linguagem, como que a gente conversa, e depois a gente constrói o conceito, né? Isso é muito pedagógico. Então, primeiro eu vou ensinar, vou mostrar para você o que a gente entende por cosmovisão. Porque a grande luta que nós temos hoje, o grande conflito que nós temos hoje, relaciona-se à cosmovisão. E o que é esse termo cosmovisão? Coloquei para você um trecho ali de uma autora americana,
cristã que fala sobre filosofia da ciência, sobre história da ciência, e esse termo está ali para você. Em geral, nós não vemos a nossa própria cosmovisão, mas vemos tudo olhando por ela. Observa ali. Em outras palavras, o que é cosmovisão? É a... Ó, isso aí já é visto de professor, né, Lucimar? Ó. Em outras palavras, é a janela pela qual nós percebemos o mundo e determinamos quase sempre, subconscientemente, o que é real e importante ou irreal e sem importância. Todos nós temos uma cosmovisão, que é a forma que nós olhamos o mundo. Então, quando você sai, quando você contempla a natureza, quando você olha, por exemplo, um ipê amarelo lindo, você tem, a sua cosmovisão determina como você enxerga aquela beleza. Nós, como cristãos, olhamos para aquilo, qual que é a primeira reação que nós temos? Como Deus é maravilhoso, como Deus é criativo, como Deus faz tudo perfeito. Essa é a nossa cosmovisão, a forma que nós enxergamos a natureza. Mas existe hoje um conflito, acho que deu uma desconfigurada aí, né? A gente tem hoje um conflito de cosmovisões. O que nós temos? Nós temos a visão criacionista e nós temos a visão naturalista. Então, para você entender, o naturalismo hoje é uma corrente filosófica, inclusive é uma corrente filosófica vigente na ciência, que diz assim, olha, nada que parta ou que indique um princípio sobrenatural é aceito como método válido na investigação científica. Não há filosofia e não se admite a existência de um criador para a natureza. Então, para a ciência moderna, o naturalismo é a corrente filosófica. Então, quem, por exemplo, partiu para a graduação, para a pós-graduação, que não seja, obviamente, na área de teologia, né? Você parte para qualquer área de investigação científica, a filosofia vigente é: não se admite qualquer tipo de hipótese sobrenatural, porque neste modelo somente a natureza pode ser explicada por ela mesma. Isso é naturalismo. Enquanto o criacionismo já parte para uma outra visão. O criacionismo já vai mostrar para você que a hipótese básica, o pressuposto básico é que Deus criou, planejou de forma intencional esse mundo que nós vivemos e que criou a vida em todas as suas formas intencionalmente. Então, o conflito que nós temos hoje é um conflito de cosmovisões. Nós temos um lado dizendo para você que tudo surgiu pelo acaso, que a vida é obra do acaso, e o outro lado, que somos nós estamos dizendo, nós não somos obra do acaso, nós fomos planejados intencionalmente por um Deus Criador. E onde nós encontramos essa base? Deus se revela de duas formas: pela sua palavra e também pela sua criação. Abra a sua Bíblia no Salmos 30 no Salmo 19. Você conhece esse verso? Salmo 19, no verso 1. Abre a sua Bíblia aí. E grifa esse verso. Porque esse verso vai revelar para você a outra forma, além da palavra, com a que Deus se revela. E no verso 1 do capítulo 19, na minha tradução diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia. Você entendeu que bonito esse verso? Essa é a base da nossa visão cristã. Quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para a natureza, nós enxergamos a mão de Deus desde o princípio, na criação, na manutenção e no propósito da existência de todas as coisas. Porque os céus declaram a glória de Deus. E olha essa citação que eu coloquei aqui. Criacionistas e evolucionistas, que você sabe que os evolucionistas são a corrente naturalista, né, que a gente tem dentro da ciência, que possuem os mesmos dados. Então, os criacionistas e evolucionistas têm os mesmos dados, concorda? Eu, como criacionista, e um colega ateu evolucionista, vamos olhar para a natureza e vamos observar os mesmos dados, concorda?
A realidade é a mesma para eles, contudo, a percepção dessa realidade, olha a palavra, percepção, lembra da cosmovisão? A percepção dessa realidade e a interpretação dos dados podem ser o quê? Notavelmente diferentes para ambos. Isso quer dizer o quê? Que você pode olhar para um IP amarelo, lindo, florescido, e olhar ali e observar ali a grandeza e a criatividade de Deus. Mas outra pessoa que não acredita na existência de Deus pode olhar a mesma beleza, pode ficar encantado com essa beleza e entender que tudo aquilo é fruto do acaso. Então é nesse conflito que nós nos posicionamos. Então quando a gente olha sobre essa ótica, e Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, ela tem essa citação, ela é grande, mas eu quero que você leia junto comigo, para que você observe qual é o cerne deste problema. Porque o problema não está no fato das pessoas não acreditarem em Deus, porque você concorda comigo que o livre-arbítrio permite inclusive isso. Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que permite ao ser humano a escolha de crer ou não crer. Isso faz parte da experiência do livre-arbítrio. Mas olha só qual é o grande cerne do grande conflito. Ellen White diz: Deus criou o homem à sua própria imagem. Não há aqui mistério. Não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu por meio de morosos, ou seja, meios complicados, de graus de desenvolvimento, das formas inferiores da vida animal ou vegetal. Tal ensino faz o quê? Rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas, terrenas do homem. Os homens são tão persistentes em o quê? Excluir a Deus da soberania do universo, que fazem o quê? Degradam o homem e o despojam da dignidade da sua origem. Aquele que estabeleceu os mundos estelares nos altos céus e com delicada perícia coloriu as flores do campo, aquele que encheu a terra e os céus com as maravilhas do seu poder, vindo a coroar a sua obra gloriosa, a fim de pôr em seu meio alguém para ser o governador da linda terra, não deixou de criar um ser digno das mãos que lhe deram. Você entende que força é essa declaração? Você está entendendo qual é o grande conflito que nós vivemos? O ser humano tem tentado a cada dia excluir Deus da equação do universo. A cada momento nós vemos uma intencionalidade de pessoas tentando excluir Deus como Criador do universo. E Ellen White diz para você que essas mesmas pessoas degradam o ser humano quando reduzem a sua existência a processos de evolução, quando dizem para você que nós somos resultados de evolução a partir de seres inferiores até o auge da complexidade. Eles não estão dizendo para você só que Deus não existe, mas estão degradando a nossa existência e a nossa consciência à mesma realidade dos animais que não têm consciência. Entende a gravidade desse problema? Então não é só um conflito de crer ou não crer em Deus. O grande conflito é de pessoas que estão tentando tirar de você o milagre da racionalidade. Por que quando Deus cria, quando você observa a criação, e aí vamos puxar o que você já conhece. No primeiro dia, a luz. No segundo dia, separação das águas. No terceiro dia, a natureza. No quarto dia, estrela, sol, luar. No quinto dia, começa então a criação dos animais da terra. No sexto dia, Deus faz animais ainda maiores. E no final do sexto dia, Ele cria o ser humano. Mas em todo momento, qual é a frase que é dita? Lembra lá do Gênesis verso 1. E disse Deus, e a matéria obedecia, e viu Deus que era bom. No segundo dia, e disse Deus, e a matéria obedece, e viu Deus que era bom. E terceiro dia, e disse Deus, e tudo se faz, e viu Deus que era bom. E essa mesma estrutura se repete em todos os dias, mas quando Ele vai criar o ser humano, muda a figura. E você conhece o texto. Quando Deus vai criar o ser humano, qual é o verbo que é usado?
façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Percebeu a diferença? Agora não é a matéria que vai dar origem a você. Agora quem vai dar origem a você é o próprio Deus. A própria Trindade se reúne quando diz façamos. Porque agora ele vai construir o auge da criação de Deus. E você sabe que depois que Deus faz a forma, o que ele faz em seguida? Que não acontece na criação da vida vegetal nem dos animais. O que Deus faz? Um ponto que acontece só na criação do ser humano. Ele sopra o fôlego de vida. Você entende a complexidade disso? Que quando Deus criou os animais do campo, Deus criou, Ele não faz isso nos animais. Ele não faz isso nas plantas. Mas no momento em que Ele sopra o fôlego de vida, o que Ele está dando para mim e para você? Consciência. Ele está dando para você racionalidade. A plena convicção e certeza de que você pode conhecer a Deus. Que você pode escolher obedecê-lo por amor. É essa racionalidade que nos é dada no Éden. E é essa racionalidade que tentam tirar do ser humano. Você entende? Agora você entendeu a gravidade do ponto do grande conflito? Não é simplesmente uma guerra de crer ou não crer em Deus. Há uma guerra quanto à sua consciência, quanto ao seu poder de escolha, de adorar ou não aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E quando a gente olha para uma imagem como essa, isso é o universo. E aí o Salmo 19 diz para mim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse camarada que revolucionou a física, que revolucionou a matemática, você já ouviu o nome dele em algum momento da sua vida. Esse camarada é considerado o maior gênio da história de todos os tempos. E essa é uma citação que é constantemente apresentada nos livros dele, mas que é apagada da sua história, porque isso você não vê nos livros didáticos. Olha a declaração que ele faz. Isaac Newton, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo minha última e mais... Não foi o cálculo diferencial e integral que Newton criou. Não foi a mecânica do universo que ele permitiu que nós entendêssemos. Não foi todas as maravilhas matemáticas que hoje, se você pergunta para qualquer pessoa, quem foi Isaac Newton? Ele foi o inventor do cálculo. Ele revolucionou a matemática. Ele revolucionou a forma como nós enxergamos o universo. Não é isso que Newton queria ser conhecido. Ele queria que a sua mais elevada e a última descoberta fosse o quê? Que o universo só pode ter vindo à existência mediante a um ser que tudo sabe e tudo pode. Olha a força dessa declaração. E é essa mensagem que nós temos que espalhar, porque muita gente acha que porque você acredita em Deus, você é menos inteligente. E essa é uma realidade. E a gente vê isso muito acontecendo, principalmente nas universidades. Os nossos jovens vão para as universidades e lá eles começam a enxergar que o fato deles acreditarem em Deus os torna menos capazes do que aqueles que não acreditam. Você entende a força disso? E nós, como criacionistas, estamos dizendo para você, quando nós enxergamos, quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para a natureza, nós conseguimos visualizar toda a mecânica celeste, todos os cálculos que envolvem, cada ajuste que Deus faz para o universo vir à existência, mas nós conseguimos enxergar além, porque ali nós enxergamos o propósito da criação, porque nós entendemos que no momento que o universo vem à existência, ele vem à existência por intencionalidade, porque no momento em que Deus decide criar o universo, é naquele momento que ele também decide criar eu e você. Tudo só existe porque existe para
declarar a glória de Deus. E esse é o ponto em que nós batemos. E aí, dá uma olhada nessa imagem, né? Ela é um pouquinho complicada, mas você vai entender. Olha só. Aqui a gente tem o nosso sistema solar, e é um exercício de percepção. Sabe por que é importante fazer? Às vezes a gente fica tão absorto na nossa rotina, e a gente esquece de contemplar a grandeza da criação. A gente vai para a igreja, para o trabalho, vai para casa, vai para a escola, igreja, trabalho, casa, escola, igreja, trabalho, casa. E a gente fica nesse vórtice, a gente esquece da grandiosidade do universo. Olha para essa imagem. Sabe onde nós estamos? A gente está bem ali, ó. Ali a gente tem o Sol. Primeiro, segundo, terceiro planeta é o nosso. Isso daqui é uma imagem só do nosso sistema. O Sol é a nossa estrela, né? Que nos fornece luz, calor, energia. E olha a grandiosidade de tudo isso. Aumenta agora, porque o nosso sistema solar, com os nossos planetas, a nossa estrela, está num grupo muito maior chamado de galáxia, que é a Via Láctea. O nosso Sol, não sei se você vai conseguir enxergar, ele está bem aqui, ó. Olha lá. Enxergou? Dá um tchauzinho, vai aparecer na imagem. O nosso Sol está bem ali, ó, num dos braços da Via Láctea. Dá uma olhada. Cerca de aproximadamente 400 bilhões de estrelas a gente tem na galáxia. E uma delas é o nosso Sol. Só que a nossa galáxia não está sozinha. Ela faz parte de uma vizinhança que a gente chama, né? E nessa vizinhança, a gente tem a Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde nós estamos. A gente tem a galáxia de Andrômeda, que é a nossa galáxia vizinha, a galáxia do Triângulo e algumas outras galáxias menores. É uma vizinhança, né? Então a gente faz parte de uma vizinhança. Assim como uma cidade tem ruas, bairros, e aí cidades, estados, países. Na astronomia a gente divide o céu em diferentes porções. E ali a gente tem a nossa vizinhança. E se a gente der um zoom maior ainda, o nosso grupo de galáxias, a nossa vizinhança, está num grupo maior ainda chamado aglomerado. Só que não é a maior estrutura do universo, porque esse aglomerado de galáxias está numa estrutura ainda maior chamada superaglomerados de galáxias. Não sei se você está conseguindo se observar, mas a gente está bem aqui, ó. Dá tchau. Queridos, olhe para uma imagem como essa, eu não sei se você tem essa reação, por mais que você não entenda. E quando eu fiz esse sermão, minha esposa falou, você não acha que está muito pesado, tecnicamente falando? Eu falei, eu só quero que você tenha um único sentimento, como tudo é grande. E aí, a gente olha para o nosso planetinha azul, todo configuradinho para a vida. Porque essas condições aqui que eu coloquei, você não encontra em nenhum outro lugar desse universo gigantesco que você observou. Nenhum outro planeta tem uma configuração tão perfeita para a nossa existência. Nenhum lugar. A astronomia já conseguiu observar mais de 5.000 planetas fora, longe. E nenhum lugar apresenta água nos 3 estados físicos. Nenhum planeta tem oxigênio na proporção para você respirar. Nenhum planeta tem essa relação de porção líquida e porção seca adequada, diferentes ambientes, habitats para toda a diversidade de animais e plantas que nós temos nesse planeta. Nenhum outro lugar do universo poderia existir vida, porque a vida, ela foi criada neste planeta, porque este planeta foi criado para eu e você. Você crê nisso? Quando a gente lê o relato de Gênesis, e aí eu peço para você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 45. Abre a sua Bíblia, mesmo que esteja projetado na tela, porque quando a gente olha essa imagem aqui, ó, e a gente faz o contraponto de onde nós estamos,
Não faz sentido o nosso planeta existir e eu e você estarmos aqui neste sábado falando sobre as maravilhas da criação num universo tão grande que a gente nem tem noção do tamanho dele. A ciência não tem noção de qual é o tamanho real do universo. E mesmo assim a gente começa a olhar o nosso planeta e a coisa vai ficando ainda mais... você começa a pensar de forma ainda mais... Como que Deus, nesse universo tão gigante, Ele ainda se diminuiu a condição humana e Ele veio aqui neste planeta para salvar este planeta, para salvar eu e você. E o Criador do universo, o Deus de todas as coisas, aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, Ele ainda se apequenou neste planeta, Ele veio, viveu a vida humana e Ele morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos experimentar a grandiosidade da eternidade. E quando a gente olha para tudo isso, não faz o menor sentido, porque Deus em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade, poderia simplesmente ter acabado com tudo lá no Éden, não deu certo, vou partir para outro lugar, olha o tamanho desse universo. Mas o amor que Ele tem por mim e por você, foi maior que tudo isso. Você entende que quando a gente, com a cosmovisão criacionista cristã, olha para o universo, a gente pode entender toda essa matemática. A gente pode entender tudo isso aqui. Todas as fórmulas, os cálculos, a gente pode observar tudo isso. Mas com os olhos da fé, a gente consegue observar o motivo de tudo isso. A gente consegue observar a grandeza do amor de Deus revelado na sua própria criação. Não há motivo outro de Deus ter feito tudo grande dessa forma, senão para que você olhasse para isso e falasse, olha, isso não chega aos pés do tamanho do amor de Deus por mim e por você. Esse exercício de percepção que eu gosto de fazer toda vez que eu falo sobre esse tema, é para que você saia com esse sentimento daqui neste sábado. Porque o sábado é o dia em que nós declaramos publicamente que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º Ele descansou. Quando Ele cria o ser humano, Ele não dá trabalho para o ser humano, Ele não faz nada além de pedir para você, contempla tudo que eu fiz para você. Contempla a obra das minhas mãos. Eu criei esse mundo para você. Esse é o seu lar. Por mais que ele esteja judiadinho, né? Nesses últimos 6.000 anos. Mas eu criei para você. E Deus diz para você, eu vou voltar. Porque o plano da redenção ainda está se desenrolando. Eu vou voltar. Eu vou levar você 1000 anos, a gente vai ficar lá passeando, bonitinho, mas depois dos 1000 anos a gente vem para onde? É para cá, porque foi aqui que Ele construiu para você. Este foi o lugar que Deus preparou para que você testemunhasse a maior história de amor que esse universo já viu. Você já parou para pensar que você, diferente de todas as criaturas do céu e de outros mundos que Ellen White fala, nenhum deles vai viver a experiência de ser salvo por Cristo? Você já parou para pensar que todo o universo vai querer reunir perto de você para você contar qual foi a sensação de ser salvo pelo Criador de todas as coisas? Por mais que seja doloroso, por mais que seja terrível, por mais que a gente passe provações nesse mundo que a gente não entende, por mais que a gente chore, por mais que a gente se desgaste neste mundo, por mais que a nossa fé seja testada 24 horas por dia, nenhuma criatura do céu
terá a experiência que eu e você temos de sermos salvos pelo Criador do universo. Hoje nós testemunhamos um batismo lindo da irmã. E toda vez que tem batismo, eu me emociono. Porque eu fico pensando em todo o universo, assistindo esse batismo de hoje, falando, cara, qual será a sensação de entregar a vida para Cristo? Porque a gente já está aqui. Nós já vivemos na glória do Pai. Sabe aquela coisa de que só quem perde dá valor? Na eternidade, nós vamos começar a entender a dimensão do amor de Deus. Cada detalhe da criação vai nos ser revelado. Todas as nossas perguntas serão respondidas. Os porquês do nosso sofrimento, as nossas angústias, tudo isso vai ser história para a gente contar sobre como Deus transforma vidas. Amém? Então, neste sábado, eu vou terminar com este verso de Isaías 45, nos versos 12 e 18, que você já abriu aí na sua Bíblia. Eu quero que você marque esse verso. Esse verso de Isaías diz para você assim, olha, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para estar ou para ser um caos, mas Ele criou para ser habitada. E quando a gente olha o nosso planeta, e a gente observa a dimensão do universo, e vê que o nosso planeta, ele é configurado para a vida, esse verso nos dá a resposta. Eu e você estamos aqui, porque Ele decidiu criar a mim e criar você, para que nós experimentássemos a maravilhosa obra da redenção. Então que neste sábado, você lembre dessas palavras. Lembra que a criação, ela não só é uma história para descrever de onde nós viemos. Ela declara, nos primeiros versos da Bíblia, a dimensão do amor de Deus por nós. Amém? E eu queria cantar com você nesse finalzinho. Quero pedir que vocês coloquem em pé.